Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. A partir de hoje, os juros para quem atrasa a fatura do cartão de crédito não vão poder ultrapassar o valor da dívida original. As novas regras do rotativo valem somente para débitos contraídos a partir de agora. As novas regras que limitam os juros do rotativo do cartão de crédito no Brasil já começaram a valer. Com a mudança, a dívida total com juros da fatura atrasada do cartão não pode ultrapassar o dobro do débito original. Então, se a dívida original for de R$ 100, o valor total a ser pago pelo cliente com a cobrança de juros e encargos não poderá exceder R$ 200. Mas o custo do imposto sobre operações financeiras está fora desse cálculo, e isso vale somente para débitos contraídos a partir de janeiro. Rotativo é uma modalidade de crédito ativada quando o cliente não paga o valor total da fatura do cartão até a data do vencimento. Essa é a categoria de crédito mais cara do país, com juros que, em outubro, estavam em torno de 430% ao ano. A decisão do Conselho Monetário Nacional de limitar os juros do rotativo foi anunciada em dezembro. O texto havia sido aprovado pelo Senado em outubro e, em seguida, sancionado pelo presidente Lula. Inicialmente, a proposta estabelecia um prazo de 90 dias, a partir da publicação da lei, para que as emissoras de cartão de crédito apresentassem uma proposta de teto para os juros. Mas, como uma solução não foi encontrada dentro desse prazo, junto aos integrantes do mercado financeiro, passou a valer o dispositivo fixado na lei, de que o total cobrado pelos bancos em juros não poderia exceder o valor original da dívida. O governo federal reconheceu a situação de emergência em 31 cidades, principalmente por estiagem. A lista foi divulgada no Diário Oficial da União. Os estados da Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm cidades na lista de situação de emergência por fenômenos climáticos reconhecida pelo governo. A principal causa é a estiagem, que afeta mais da metade dos municípios mencionados. Segundo a portaria publicada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o estado com maior número de cidades reconhecidas foi a Paraíba, com 11 atingidas pela estiagem. Livramento, Diamante, Cuité, Areial, Salgado de São Félix, Poço d'Antas, Cacimba de Areia, Seridó, São José dos Cordeiros, Junco do Seridó e São José de Princesa. Em Pernambuco, as cidades de Caetés, Pombos, Passira, Exu, Brejinho e Pedra também enfrentaram forte estiagem. Outros municípios que tiveram situação de emergência reconhecida graças ao enfrentamento de seca são Cordeiros, Condeúba e Contendas do Sincorá, na Bahia, Caucaia, no Ceará e Chaves, no Pará. Já no Rio Grande do Sul, 6 municípios também estão em situação de emergência: Ijuí, Alegrete, Pinheirinho do Vale, Rodeio Bonito, Rondinha e Nova Roma do Sul. Mas nessas cidades gaúchas, o fenômeno climático está relacionado às chuvas intensas e enxurradas. Ainda na região sul do país, as cidades de Balneário Gaivota, Paial e Araquari, em Santa Catarina, foram contempladas pela portaria em razão das fortes chuvas enfrentadas. E voltando a falar de economia, os boletos para pagamento de imposto sobre propriedade de veículos, o IPVA 2024, estão disponíveis a partir de hoje para pagamento. O imposto cobrado de todos os veículos automotivos vai ter desconto para quem pagar à vista. Quem escolher pagar em cota única deve fazer o pagamento até o dia 31 de janeiro. O IPVA também pode ser parcelado em até 5 vezes. Uma nova regra do Banco Central determina que os bancos e outras organizações promovam ações de educação financeira. O objetivo da autoridade monetária é promover mais conhecimento sobre o tema, além de prevenir a inadimplência e o superendividamento dos clientes. As novas regras, publicadas no Diário Oficial da União, começam a valer em 1º de julho do ano que vem. Segundo o Banco Central, a intenção é que as empresas proporcionem conteúdos aos clientes que contribuam para a organização e planejamento do orçamento pessoal e familiar. Formação de poupança e resiliência financeira,
prevenção à inadimplência de operações e ao superendividamento. Economistas acreditam que as novas regras são fundamentais para democratizar a educação financeira. Essa novidade representa uma grande mudança para a saúde financeira das pessoas físicas e jurídicas. Isso porque o cliente vai saber quanto que está sendo cobrado dele, a diferença entre as taxas mensais e anuais, entre outras questões. Ainda segundo a autoridade monetária, as instituições devem garantir o amplo alcance das ações e disponibilizar conteúdo e ferramentas em linguagem, canal e momento mais adequados frente às características e às necessidades de educação financeira dos clientes e usuários, considerando o perfil do público-alvo. A partir dessas determinações, as instituições financeiras deverão criar mecanismos de acompanhamento e controle para assegurar a implementação e efetividade das medidas. Além disso, cada uma deve indicar ao Banco Central um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações. E falando agora dos destaques internacionais, o número de mortos nos fortes terremotos que atingiram o Japão subiu para 48. As equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes. Socorristas japoneses correm contra o tempo para resgatar os sobreviventes do violento terremoto que sacudiu o centro do país no primeiro dia de 2024, deixando dezenas de mortos e danos importantes. O tremor abalou a província de Ishikawa, na península de Noto, e deixou muitas pessoas bloqueadas. Os bombeiros receberam chamados para socorrer pessoas que estão presas sob os escombros. Muitas construções desabaram e as estradas que ligam o epicentro do terremoto sofreram rachaduras. Quase 45 mil casas estão sem energia elétrica em um momento em que a região registra baixas temperaturas. Os avisos de tsunamis foram retirados, mas os alertas para tremores fortes continuam por uma semana. Em 10 hospitais da região atingida, há falta de água potável. Os tremores foram sentidos na península de Noto, sendo que o terremoto mais forte foi de magnitude 7,6, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão. Segundo o governo japonês, cerca de 1.000 militares estão trabalhando no socorro às vítimas. E a gigante americana Google fechou um acordo preliminar para evitar um processo bilionário nos Estados Unidos. A companhia era acusada de rastrear milhões de pessoas que pensavam estar navegando na internet de forma privada. O processo buscava pelo menos 5 bilhões de dólares de indenização. Esse valor equivale a 24 bilhões de reais. O objeto da ação judicial era o modo anônimo do navegador Chrome do Google, que, segundo a acusação, dava aos usuários a falsa sensação de que estavam navegando sem serem rastreados pela empresa. Mas e-mails internos do Google, apresentados no processo, demonstraram que os usuários, no modo de navegação anônima, estavam sendo seguidos pela companhia para coletar dados, o que permitia à gigante tecnológica conhecer os hábitos e outros detalhes dos usuários. Em um processo judicial, o juiz confirmou que os advogados do Google chegaram a um acordo preliminar para resolver a ação coletiva. Espera-se um acordo formal para aprovação judicial até 24 de fevereiro de 2024. O Google e os advogados dos consumidores não responderam a um pedido de comentários da agência France Presse. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e desejo a continuar ligado na nossa programação. Boa tarde.